Olá pessoal, vamos dar então início à nossa última aula da disciplina, né? Aula número 12, onde a gente vai tratar então de um outro tipo de equilíbrio para outro tipo de reações, né? Conhecido como equilíbrio de solubilidade, também pode ser chamado de equilíbrio de precipitação, tá? Então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre reações do tipo ácido-base e hoje nós vamos falar então de reações de precipitação ou em termos dependendo do ponto de vista, também reações de solubilidade, tá? Por que é importante estudar esse tipo de reação, né? Porque nem todos os sais se comportam, por exemplo, o nosso exemplo aqui do KCl, né? O cloreto de potássio. O cloreto de potássio, quando a gente tenta dissolver uma certa massa de cloreto de potássio em água, a gente vai então dissociar, né, os íons aqui em potássio K+, aqui, e cloreto, né, Cl-, e essa solubilidade chega até uma taxa de 261 gramas por litro, ou seja, em 1 litro de água eu consigo dissolver 261 gramas do cloreto de potássio, tá? Então é uma quantidade muito grande. Por esse motivo, a gente representa essa reação de dissociação só com uma setinha e diz que esse sal aqui é um sal absolutamente solúvel em água, né? Já que a quantidade que a gente consegue dissolver em água é bastante grande. Já outros sais não se comportam como o KCl, ou por exemplo NaCl, nitrato de potássio, nitrato de sódio. Em geral, sulfatos, nitratos e cloretos são bastante solúveis em água, com algumas exceções. No caso dos cloretos, essa daqui é uma exceção, tá? O cloreto de prata, esse AgCl, que é o cloreto de prata, é muito pouco solúvel em água. O que significa ser pouco solúvel em água? Significa que quando a gente pega uma massa desse composto aqui, do cloreto de prata, e tenta dissolver em água, a gente consegue dissolver muito pouco. E a gente tem uma reação de equilíbrio, ou seja, a prata mais, o íon prata mais que é gerado da dissolução e o íon cloreto se combinam novamente para formar cloreto de prata. Na verdade, nem se combinam porque eles não chegam a dissociar. Mas se a gente olhar a reação do ponto de vista da formação do precipitado, é isso que a gente tem, né? A gente tem uma tendência maior de prata mais combinar com cloreto para formar o precipitado de cloreto de prata, tá? A solubilidade desse composto, ó como é baixa, 1,79 miligramas por litro. Então, quanto no cloreto de potássio a gente consegue dissolver 261 gramas em 1 litro de água, no caso do cloreto de prata, se a gente tentar dissolver, a gente vai conseguir dissolver só 1,79 miligramas. Muito menor que a quantidade que a gente consegue dissolver, tá? Como é que a gente sabe, como é que a gente entende sobre esse tipo de reação? Como é que a gente pode chegar nesse número aqui de 1,79 miligramas por litro, ou usar outra unidade que seja? É a partir então da interpretação da reação de equilíbrio. Toda reação de equilíbrio, assim como essa que a gente está descrevendo aqui, ela então é representada com a seta dupla, né, como a gente já tratou nas aulas anteriores, que indica que a reação pode ocorrer no sentido direto e no sentido inverso, tá? Quem rege a magnitude dessa reação é uma constante de equilíbrio, tá? Então, sempre que a gente tiver uma reação em equilíbrio, a gente vai associar ela a uma constante de equilíbrio, tá? De forma geral, para essa reação aí, então a gente escreveria uma constante de equilíbrio da seguinte forma: a constante de equilíbrio seria a concentração dos íons Ag+, vezes a concentração dos íons cloreto, dividido pela concentração do sólido AgCl, certo? Aqui a gente faz uma observação. Assim como no caso da água, para constante, quando a gente definiu o Kw, que era a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, a gente disse que no Kw aqui está embutida a concentração da água, tá? Por quê? A água sendo solvente, a sua concentração praticamente não muda. Então ela pode ser tratada como constante, então ela fica do lado das constantes, tá? Assim como no caso da água, nesse caso aqui, sólidos, no caso do AgCl, nesse exemplo, também podem ser considerados como constantes da sua concentração. Ou seja, quando eu tento dissolver cloreto de prata em prata mais e cloreto menos, muito pouco da massa do cloreto vai para o lado de lá da reação. Então eu posso considerar que a concentração dessa espécie aqui, ou simplesmente a massa dessa espécie aqui, vai variar muito pouco. Sendo assim, eu passo isso para o lado de lá, tá? Então, no caso de sais pouco solúveis, a constante de equilíbrio, deixa eu corrigir aqui,
constante de equilíbrio vai ser dada, pode ser multiplicada pela concentração do próprio sal, tá? Que vai ser igual, então, ao produto dos íons em solução, tá? Isso daqui, como sempre, para todos os sais pouco solúveis, isso aqui vai acontecer, isso daqui recebe um nome especial, que é chamado de KPS, que é a constante do produto de solubilidade, tá? Tem a ver com a solubilidade dos compostos, tá? Então, a concentração do sólido está embutida nessa constante aqui. Não é simplesmente porque ela some, é porque ela é constante, tá? Isso aqui é conhecido, então, como constante do produto de solubilidade e pode aparecer em alguns livros, assim, só como KS também, tá? Então, no nosso caso, o nosso KPS para o cloreto de prata vai ser igual à concentração de Ag+, vezes a concentração de cloreto, tá? Isso daqui a gente vai interpretar de diversas formas. Eu posso falar em termos de solubilidade, ou eu posso falar, eu tenho uma quantidade de prata a mais, uma certa quantidade de cloreto, reajo os dois. Vai formar um precipitado ou não vai formar um precipitado? Tá? Nessa situação, a gente chama esse produto aqui, ó, de produto iônico. E isso a gente vai ver lá mais para o finalzinho da aula. Tá? Então, ó, a constante de... Se a gente tiver, então, uma reação genérica de A mais B formando um precipitado AB, dessa forma, aqui, a constante de equilíbrio para esse sistema vai ser... melhor, deixa eu fazer diferente aqui para seguir o mesmo conceito que a gente está fazendo anteriormente. Então, apaga isso daqui. Se eu tiver um precipitado AB e ele for... Essa seta para baixo significa que é sólido, tá? É uma nomenclatura que normalmente a gente usa. A mesma coisa se eu fizer isso, tá? Então, isso aqui está dissolvendo em A+, mais B-, a constante do produto de solubilidade para essa reação vai ser sempre dada pelo produto dos seus íons. Por isso é chamado de produto iônico também, tá? Quando o produto iônico atinge o valor do KPS, a gente diz que a reação está em equilíbrio, ok? Como é que a gente vai usar esses valores? Por exemplo, para calcular a solubilidade em água, tá? Primeiro em água, depois a gente vai ver numa outra situação específica, de um sal pouco solúvel. Então, ó, no nosso exemplo anterior, a gente tinha o cloreto de prata, continuamos com ele aqui. Eu conheço a reação de dissociação no cloreto de prata, e se eu consultar uma tabela nos livros, ela também vai me trazer valores de KPS dos principais sais que são pouco solúveis. No caso do cloreto de prata, a gente tem um valor de 1,56 vezes 10 a menos 10. Tá? Os números normalmente são dessa magnitude, são números muito baixos. Tá? Significa o quê? Que, como isso daqui é a expressão da constante de equilíbrio, significa que a reação está pouco dissociada, tá? Está pouco deslocada para o lado direito, mais deslocada para o lado esquerdo da reação. Por isso, um número muito baixo. Tá? Então, para calcular a solubilidade em água, tá? Chegar naquele 1,79 mg por litro, a gente vai considerar o valor do KPS. Lembrando que esse valor aqui ele é obtido a partir de outros conceitos que levam em conta a unidade de concentração de mol por litro. Tá? Então, sempre que a gente tiver que trabalhar com KPS, associar a concentração das espécies com o KPS, a gente vai ter que usar a unidade de concentração em mol por litro. Tá? Então, se em algum exercício aparecer outra unidade de concentração, antes de ser colocado em associação com o KPS, essa unidade tem que ser transformada para mol por litro. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o contrário, a gente vai chegar na resposta em mol por litro. Tá? Então, ó, o KPS do cloreto de prata vai ser dado pelo produto de Ag+, da concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem um valor de KPS, mas não temos os valores dessas concentrações. Tá? Então, vou escrever a reação aqui embaixo, ó, de novo, de dissociação do AgCl, para a gente poder fazer. Tá? Ag+, mais Cl-. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma forma muito parecida com o que a gente fez para calcular o pH de soluções lá no equilíbrio ácido-base. A gente vai considerar essa reação em dois momentos. A primeira delas no início, tá? E a outra no equilíbrio. Certo? E aí a gente vai tentar montar aquele quadrinho da mesma forma que a gente fazia lá nas reações ácido-base. Tá? Aqui, ó, no início, eu vou ter uma determinada massa, tá? Desse composto aqui.
Vou chamar genericamente de M. Não importa a massa, tá? Pode ser 1 grama, pode ser 10 gramas, pode ser 100 miligramas. Eu vou ter sempre a mesma magnitude da reação, tá? Então, vou chamar aqui de uma massa M. Na verdade, isso pouco importa, tá? E eu sei que, então, no início, no instante zero da dissociação desse sal em água, eu tenho zero desse composto e tenho zero desse composto. Lembrando que a reação que faz com que que permita com que a gente fale sobre essas quantidades aqui, é regida pelo KPS aqui, tá? A constante de equilíbrio dessa reação é o KPS. No equilíbrio, então, eu sei que uma parte do AgCl vai virar os íons correspondentes desse sal, né? Vai virar prata mais e cloreto menos. Então, eu sei que uma massa de AgCl vai diminuir e vai virar alguma coisa. Lá no ácido base a gente chamava de X. Aqui, como a gente está falando de solubilidade, a gente vai chamar isso aqui de S, tá? Só porque é solubilidade, poderia chamar de X da mesma forma, tá? Então, se eu perdi uma massa aqui num fator de S vezes, aqui, como a estequiometria da reação é de 1 para 1 aqui também, né? Então, aqui vai aparecer um S e aqui também vai aparecer outro S, certo? Ou seja, uma massa, uma quantidade de matéria dessa massa, né, que foi para o lado de lá, estequiometricamente apareceu na forma de Ag+, e Cl-, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a condição dessa reação no equilíbrio, tá? A essa condição aqui, eu posso associar ao KPS, tá? E quem é o KPS? Esse aqui que eu escrevi, tá? Então, vamos substituir agora com tudo que a gente tem. Qual que é o valor de KPS? 1,56 vezes 10 a menos 10, tá? Quanto vale a concentração de prata mais? Vale S. Quanto vale a concentração de cloreto? Também S. Então, eu posso chamar isso aqui, ó, de S ao quadrado, tá? Olha que molezinha. Como é que eu calculo S aqui, então, né? S vai ser igual a raiz quadrada de 1,56 vezes 10 a menos 10, tá? E S, então, vai ser a concentração desses íons aqui após dissolvido todo o cloreto de prata que eu consigo até que a reação atinja o equilíbrio, tá? Então, isso daqui vai ser um valor de concentração dado em mol por litro, tá? Já que o KPS foi calculado experimentalmente a partir de concentrações calculadas em mol por litro, ou atribuídas na unidade de mol por litro, tá? Calculando, então, esse valor aí, vai ser a raiz quadrada daquele número, tá? Vamos abrir nossa calculadora aqui, ó, para a gente fazer, então, tá? Então, vai ser 1 ponto, raiz quadrada, né? 1,56 exponencial a menos 10, raiz quadrada disso, que é igual a 1,25 vezes 10 a menos 5, tá? Estou pegando aqui 3 algarismos significativos. 1,25 vezes 10 a menos 5, beleza? Minimizando aqui. Então, esse S aqui, ó, 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá? S é igual à concentração de prata e é igual à concentração de cloreto, mas simboliza a solubilidade do cloreto de prata, tá? Então, se eu perguntar assim, qual que é a solubilidade do cloreto de prata em água? É 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou seja, em 1 litro de solução, eu consigo dissolver só 1,25 vezes 10 a menos 5 mols, tá? Não vou fazer aqui, mas se a gente quiser chegar no 1,79 miligramas por litro, é só transformar esse mol para miligrama utilizando o fator de conversão que a gente já conhece, que é a massa molar, tá? Mas em mol por litro, então, a solubilidade do cloreto de prata é igual a 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá? Posso perguntar também assim, ó, qual que é a concentração de cloreto no equilíbrio? É a mesma coisa, 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual que é a concentração de prata a mais? Vai ser igual também a 1,25 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ok? Então, beleza. Essa é a solubilidade do cloreto de prata em água pura, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de sais pouco solúveis é a estequiometria dessa dissociação, tá? Porque faz com que a gente confunda muito qual sal é mais solúvel ou menos solúvel, porque faz com que a gente erroneamente tente comparar a solubilidade pelo KPS. E a gente não deve comparar a solubilidade pelo KPS, e sim pelo S, tá?
Então, se eu perguntar qual sal é mais solúvel, cloreto de prata ou qualquer outro sal, eu não posso olhar diretamente para o KPS, eu tenho que calcular o S e falar a partir do S, tá? O exemplo é dado em função, por exemplo, se a gente pensar nessa dissociação do cromato de prata, né? Então, o cromato de prata se dissocia 2 vezes prata mais o íon cromato, tá? E seu KPS é de 10 a menos 12, ok? Se a gente olhar o KPS, então aqui está na ordem de 10 a menos 12, aqui está na ordem de 10 a menos 10, ok? Então, se a gente olha só o KPS, dá a impressão de que o sal mais solúvel é o cloreto de prata, já que 10 a menos 10 é maior do que 10 a menos 12, tá? Um número elevado a menos 10 é maior do que um número elevado a menos 12. Mas, para dizer sobre isso, a gente precisa calcular a solubilidade. Como é que a gente calcula a solubilidade em água num sal dessa forma? Montando o mesmo quadrinho. Só que agora a gente vai ter que tomar cuidado com a estequiometria, tá? Então, a G2CrO4 vai se dissociar em 2Ag+, mais CrO4 menos. Ok? 2 menos, né? Eu errei aqui e errei lá na reação. 2 menos. Senão fica faltando carga. 2 menos, tá? Então aqui, ó, vamos escrever no início como é que essa reação tá e no equilíbrio, que é que nos interessa, né? Então, ó, quanto eu tenho aqui? Eu tenho uma certa massa, não me importa quanto, tá? Tenho 0 desse cara e tenho 0 desse cara, tá? No equilíbrio, eu sei que uma certa massa do cromato de prata foi para o lado de lá. Se eu não sei, eu chamo isso de uma incógnita. No nosso caso aqui, nossa incógnita eu vou chamar de S. Então ficou N menos S. Não vou usar isso daqui no final das contas, porque eu vou me preocupar com o produto iônico. Já que o que saiu daqui foi para lá é muito pouco, tá? Então aqui, ó, antes, num cloreto de prata, quando saía S daqui, aparecia só S aqui. Mas agora eu tenho que levar em conta essa estequiometria aqui, tá? Então, se eu tenho 1 S, então eu tenho 1 mol de cloreto de cromato de prata para 2 mols de prata a mais. Então, se eu tenho 1 S de cromato de prata, aqui vai aparecer para mim 2 vezes S, ok? Já no caso do cromato, a estequiometria é de 1 mol de cromato de prata para 1 mol só de cromato. Então, eu tenho um S aqui. Então, ó, definida aqui a condição dessa reação no equilíbrio, tá? Isso aqui, então, agora eu associo ao seu KPS, tá? Quem que é o KPS dessa reação? Vamos escrever aqui primeiro, utilizando as concentrações lá. Isso aqui vai ser igual a concentração de Ag+ ao quadrado, porque tem que ser levado em conta a estequiometria da reação, tá? Que multiplica a concentração do cromato, 2 menos, que aqui é elevado a 1. Tá? Então agora eu vou escrever isso daqui do jeito que eu conheci a partir do quadrinho que eu construí. Tá? Qual que é o valor do KPS? Vou por aqui, 9, vou por só 9, 10 a menos 12. Tá? Vamos considerar os algarismos significativos aqui nesse momento. Vai ser igual a concentração de prata. Quem é a concentração de prata? Ó, 2S. Então é a concentração de prata elevado ao quadrado. A concentração de prata é 2S. Eu tenho que elevar tudo isso ao quadrado. Tá? Que vai multiplicar a concentração do cromato. Quem é a concentração do cromato? S. Tá? Daqui eu vou tirar então o seguinte, ó, 9 vezes 10 a menos 12 vai ser igual a 2S ao quadrado, né? Eu tenho que multiplicar o 2 ao quadrado, dá 4, S ao quadrado é S ao quadrado. Então vai ficar 4S ao quadrado. Tudo isso vezes S. Tá? 4S ao quadrado vezes S, para a gente ocupar menos espaço, isso daqui vai dar S ao cubo. Tá? Então, ó, daqui eu consigo tirar agora a solubilidade. S vai ser igual a raiz cúbica de 9 vezes 10 a menos 12 dividido por 4. Tá? Parece complicado, mas está bem fácil da gente resolver. Né? Então, S vai ser igual, vamos fazer lá na nossa calculadora, tá? Vou voltar para ela lá. Então, zerando tudo aqui. Primeiro vamos resolver essa parte aqui, né? 9 exponencial a menos 12 dividido por 4, dá igual a esse número gigante aqui. Ah, se eu não quero ficar olhando para esse número, eu venho aqui e ponho em notação científica. Mas nesse caso, não preciso me preocupar, tá? Agora eu preciso tirar a raiz cúbica disso daqui, tá?
Nas calculadoras científicas vai ter um botãozinho lá que vai tirar a raiz cúbica. Raiz quadrada e raiz cúbica toda calculadora tem. Mas na calculadora aqui do computador não tem, tá? Então como é que eu vou tirar a raiz cúbica aqui? Eu vou olhar para essa função aqui, ó. X é esse número que está aparecendo aqui. Eu vou elevar a y. O que é elevar a y? É o quanto eu quero elevar. Se eu tenho um número que é raiz quadrada... Opa, tirei a calculadora, depois eu volto ela. Raiz quadrada de um número é a mesma coisa que eu escrever, né, x elevado a meio, tá? Ou seja, se eu pegar a raiz cúbica de x, eu posso escrever x elevado a 1/3, tá? E 1/3, né, 1/3, se eu dividir 1 por 3, é 0,3333 e vai embora, tá? Ou seja, eu vou fazer, então, o valor que deu ali elevado a esse número aqui, ó. Tá? E isso, assim eu vou estar tirando a raiz cúbica, tá? Foi só um manejo ali da calculadora para a gente poder usar a raiz cúbica, né? Se for raiz quarta, raiz quinta, que às vezes, é raro, mas às vezes pode aparecer nessas situações, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então, voltando à nossa calculadora lá, eu tenho esse número aqui e vou elevar ele, então, a 0,33333, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar aqui, e a partir de então eu vou elevar esse número a 0,333, vou por 5 aqui, vamos ver. Às vezes não vai, pus 6,3 ali, vamos ver se vai. Deu entrada inválida, vamos fazer tudo de novo então aqui. Ó. Vamos zerar e vamos fazer 2,25 exponencial a menos 12, tá? Vou elevar a 0,33, vou por 4,3 só, tá? E aí vou dar igual. Aí deu 1,31 vezes 10 a menos 4. Se coloca muito 3 lá, ele acha uma conta muito difícil de fazer e não faz. Então, ó, 1,31 exponencial a menos 4, tá? Ou seja, a nossa solubilidade aqui, ó, vai ser igual a 1,31 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok? Se eu quiser transformar em outra unidade, basta usar corretamente aqui os fatores de conversão. O que a gente tira aqui de conclusão, então? Se eu pergunto, qual é a solubilidade do cromato de prata? 1,31, 10 a menos 4. Tá? E em comparação ao cloreto de prata, quem que é mais solúvel? Aí eu vou olhar para o valor de S. Tá? Se a gente voltar lá, ó, quanto vale o S para o cloreto de prata? Vale 10 a menos 5. Tá? 1,25, 10 a menos 5. Ou seja, eu consigo dissolver 10 a menos 5 mols de cloreto de prata em 1 litro. Já para o cloreto de cromato de prata, melhor dizendo, eu consigo dissolver 10 a menos 4, 10 vezes mais. Tá? Então, comparando os valores de S, eu posso afirmar que o cromato de prata é mais solúvel do que o cloreto de prata. Se eu olhasse só para o KPS, eu tinha uma impressão equivocada. Esse daqui é 10 a menos 12 e o KPS do cloreto de prata é 10 a menos 10. Por isso, eu não posso comparar a solubilidade dos sais olhando para o KPS, e sim pela solubilidade. Tudo isso se deve ao fato da estequiometria da reação de dissolução, tá? Que faz com que esses termos aqui sejam levados em consideração a partir da sua estequiometria. Beleza? Então, sempre que a gente tiver calcular a solubilidade em água de um sal pouco solúvel, a gente vai fazer esse mesmo raciocínio. E se for pedida a comparação da solubilidade dos sais, a gente sempre vai olhar o valor do KPS. Em que situação a gente sempre vai olhar o valor de S, não do KPS, tá? Só tem uma única situação em que a gente pode comparar pelo valor de KPS. Quando as estequiometrias dos sais são iguais. Por exemplo, se a gente estiver comparando a GCl com a GBr com a GI, cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata, onde 1 mol do cátion é equivalente a 1 mol do ânion e assim por diante em todos, aqui nessa situação a gente pode comparar o KPS, porque a solubilidade vai ser levada em consideração da estequiometria e a estequiometria de dissolução é igual para todos, tá? Mas se, por exemplo, a gente tiver que comparar a GCl com o Ag2CrO4, aqui eu não posso usar o KPS como referência, eu tenho que usar o S, tá? Para falar sobre qual dos sais é mais solúvel. Beleza? Vamos em frente então. Vamos tratar agora de uma outra situação que é bastante corriqueira quando a gente está falando de sais pouco solúveis. É o que a gente chama de efeito do íon comum, tá? O que é esse efeito do íon comum? Mais fácil a gente falar utilizando
é o exercício que a gente vai fazer aqui. Está perguntando o seguinte, qual a solubilidade, tá? Se eu pergunto assim, ó, qual a solubilidade, eu quero saber quanto vale o S, tá? Do cromato de prata em uma solução 0,100 mol por litro de cromato de potássio. Ou seja, eu não estou querendo agora dissolver o cromato de prata em água pura. Eu estou querendo dissolver o cromato de prata numa solução que já tem um íon comum, que é, no caso, o cromato, tá? Ou seja, uma solução de cromato de potássio, tá? O potássio vai influenciar muito pouco aqui, porque ele não participa da reação de precipitação, né? Ele não forma o precipitado de cromato de prata, ele não tem participação na formação desse precipitado. O que é importante a gente frisar aqui? Que o cromato de potássio é um sal solúvel em água. Então a gente vai escrever, ó, só com uma setinha aqui, considerando que tudo que está aqui na forma sólida vai aparecer lá na forma dissolvida, tá? Se a gente falar da solução que a gente está tratando aí, ó, eu tenho uma solução que é 0,100 mol por litro, ok? Ou seja, se ao final da dissolução eu não vou ter nada disso daqui, e aqui eu vou ter 2 vezes 0,100, ok? E aqui eu vou ter 1 vez 0,100 mol por litro, tá? Esse aqui seria 0,200, mas ele nem me importa, porque ele vai ficar em solução lá, só fazendo o balanço de carga, tá? Ou seja, depois da dissolução aqui, eu posso considerar que eu tenho essa quantidade aqui de cromato, só de cromato, tá? E isso eu vou levar em consideração na nossa reação de dissolução do precipitado. Aí eu vou fazer o mesmo quadrinho que eu fiz lá no caso da água. Então eu vou considerar essa reação no início, ok? E no equilíbrio. E vou ter que levar em consideração o que eu já tenho no início, tá? Então eu quero dissolver uma certa massa aqui do cromato de prata numa solução que não tem nada de prata, isso aqui é 0 no início, mas agora não é 0 aqui, tá? Era 0 quando eu tentava dissolver isso em água pura. Agora eu tenho que considerar que eu tenho já uma quantidade inicial do cromato. Então vou colocar essa quantidade aqui, 0,100 mol por litro, certo? O que acontece então no equilíbrio? Uma certa massa de cromato vai perder um pouquinho dessa massa, ok? Aqui vai aparecer 2 vezes S, é idêntico ao que a gente fez anteriormente. E aqui eu já tenho 0,100, vou esquecer a unidade um pouquinho, e vai aparecer mais S, que é a parte que dissolveu do cromato de prata, tá? Ou seja, essa daqui é a reação, o que acontece com a reação no equilíbrio. E a essa condição aqui, eu posso associar ao KPS do cromato de prata, tá? Então, quem era o KPS? Vamos reescrever aqui, vamos ver se vai dar o espaço. Não apaga. KPS vai ser igual a concentração de prata mais ao quadrado vezes a concentração do cromato. 2 menos. Eu estou fazendo menos aqui toda hora, tá errado, tá? 2 menos. Acabei errando na hora de digitar, tá? Então, 2 menos. Esse, então, é a expressão do KPS. Vou colocar aqui, então, tudo que eu conheço. Quanto vale o KPS? 9 vezes 10 a menos 12, ok? Quanto vale a concentração de prata? Vale 2S. Esse 2S eu vou elevar ao quadrado, tá? Já vou colocar aqui o valor, 2S ao quadrado, para facilitar para a gente, vai ser 4S quadrado, tá? Isso daí vai multiplicar a concentração do cromato, que é de 0,100 mais S, ok? Aí está complicando a coisa. Agora eu vou ter que multiplicar tudo isso, né? Então, continuando aqui, ó, eu vou ter 9 vezes 10 a menos 12, que vai ser igual a 4S ao quadrado vezes 0,100, dá 0,400, né? S quadrado, mais 4S ao quadrado que multiplica S, que é 4S ao cubo, tá? Chegamos aqui, ó, temos uma equação onde a única incógnita é o S, tá? Mas tá bem chatinho de resolver, né? Então é uma equação que tem S ao cubo aqui, tá? Então, ao invés da gente sofrer um pouquinho com a matemática para resolver isso, vamos tentar usar os nossos conhecimentos de química, de equilíbrio de solubilidade, para a gente discutir sobre como a gente pode simplificar essa reação. Algo parecido com o que a gente fez lá no caso do equilíbrio ácido-base também, tá? Vamos pensar no valor do S, tá? A gente sabe, ó, KPS 10 a menos 12, a gente sabe que a solubilidade
é muito pequeno. Por exemplo, em água pura, a gente tinha uma solubilidade de 1,31 10 a menos 4, tá? Então, ou seja, é uma solubilidade bem pequena, tá? Se eu estou colocando ainda numa condição em que eu estou começando com uma certa concentração de cromato, lembra lá do equilíbrio de Le Chatelier? Se eu aumento a concentração aqui desse íon do lado dos produtos, eu desloco a reação para o lado dos reagentes. Então, a solubilidade vai ser menor ainda do que no caso de água. Isso já é um indício para a gente. A gente tem que chegar num resultado em que a solubilidade seja menor do que no caso da água pura, tá? Considerando então isso, significa que o nosso S é um número muito pequeno, tá? Se a gente pensar lá na solubilidade em água, ele é da ordem de 10 a menos 4, tá? Então a gente vai levar em consideração, ó, supondo que a gente tem um número da ordem de 10 a menos 4 aqui nessa situação. S ao quadrado vai ser 10 a menos 8, tá? Que depois vai multiplicar o 0,4. E S ao cubo vai ser 10 a menos 12, tá? De 10 a menos 8 para 10 a menos 12, a gente tem uma diferença de 10.000 vezes. Ou seja, um número elevado a 10 a menos 12 não significa nada para um número elevado a 10 a menos 8. É muito difícil a gente fazer esse raciocínio com números tão pequenos, mas é isso que acontece. O número 10 a menos 8 é 10.000 vezes maior do que o número 10 a menos 12. Ou seja, 10 a menos 12 perto de 10 a menos 8 não vale nada, tá? É o mesmo raciocínio que a gente vai fazer aqui. S ao cubo aqui, ó, considerando que isso daqui vai ser um número muito pequeno elevado ao cubo, perto do S ao quadrado, isso daqui, ó, não vale nada. Isso aqui é zero, praticamente. Isso então facilita muito a nossa vida, tá? Porque a gente vai passar a ter uma equação que vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 12, que vai ser igual a 0,400 aqui, S ao quadrado. Olha como facilitou. Agora eu tenho uma função quadrática aqui só, tá? Resolvendo isso daqui, ó, S vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 12, dividido por 0,400, tá? Podia ser 0,4 só. E daqui, então, eu vou tirar o valor de S. Vamos fazer lá na nossa calculadora, tá? Voltando lá para a calculadora. Zerei aqui. Vou colocar, então, ó, 9 exponencial a menos 12, dividido por 4 primeiro, ok? Ou por 0,4, né? Vamos zerar tudo e começar de novo, então que é mais fácil. 9 exponencial a menos 12, dividido por 0,4, ok? Deu isso. Ah, não gostei desse número, põe em notação científica. 2,25, 10 a menos 11. E aí eu tiro a raiz quadrada desse número. Só vim aqui, ó. Raiz quadrada. 4,74, 10 a menos 6. Então a solubilidade aqui, ó, minimizando a calculadora, 4,74 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Essa, então, é a solubilidade em uma solução que já tem cromato. Vou mudar de cor aqui para destacar. Essa daqui é a solubilidade do cromato num cromato de prata, numa solução que já tem cromato, que é o nosso íon comum. Então, qual que é o efeito do íon comum? O íon comum faz com que o equilíbrio seja deslocado no sentido do sólido e não da dissolução, tá? Ou seja, quando eu tiver uma solução que já contém o íon comum, a sua solubilidade vai ser menor do que comparado à água pura, tá? Então aqui, ó, a gente tá 4,74, 10 a menos 6, e se a gente olhar lá em água pura, a gente tinha uma solução de 10 a menos 4, da ordem de 100 vezes mais solúvel em água pura do que numa solução que já contém um íon comum. Isso funciona para o cromato de prata, mas para qualquer outro sal pouco solúvel. Então, o efeito do íon comum inibe a dissolução desse sal, que já é pouco solúvel, tá? Faz com que a solubilidade seja ainda menor. Ok? Vamos em frente, tá? Praticamente o último slide, né? A gente vai levar um tempinho aqui para falar dele, mas é o último slide que a gente tem. Essa aula um pouquinho mais curta, tá? Voltando aqui a canetinha para o azul. A gente vai falar agora da previsão para a formação de precipitados, ou seja, a gente vai falar da reação inversa, tá? Então a gente estava falando antes do seguinte, ó, quando eu tenho, vou pegar o GCl, que é o mais fácil como exemplo, depois a gente faz o exercício aí em cima. Eu tenho uma certa massa de HCl e eu quero dissolvê-lo
nos íons correspondentes. Quanto que eu vou conseguir? Tá? Essa pergunta a gente fez e a gente conseguiu discutir com base no valor do KPS. Tá? A gente pode enxergar essa reação inversa. Eu tenho uma certa quantidade de Ag+, vou reagir com uma certa quantidade de cloreto e vou formar o precipitado. Tá? Precipitado cloreto de prata. Quanto que eu vou formar desse precipitado? Em massa, em mol, seja lá a unidade que for. Ok? Mas quanto que eu vou formar desse precipitado? Para responder isso, a gente precisa entender o que a gente discutiu lá no primeiro slide, que era produto iônico. Tá? Produto iônico nada mais é do que a expressão da constante do produto de solubilidade, só que numa situação fora do equilíbrio. Tá? Então, o nosso produto iônico, que eu vou chamar de Q, vai ser dado, no caso do AgCl, por produto dos íons. Por isso que recebe o nome de produto iônico, certo? Então a gente vai, se eu pergunto, eu tenho uma certa quantidade de prata a mais e uma certa quantidade de cloreto, reajo os dois. Quanto vai formar o precipitado? Primeira pergunta, vai formar precipitado? Se formar, quanto vai formar? Aí é uma outra história. Mas primeiro a gente tem que perguntar, vai formar precipitado? A regrinha é a seguinte, a partir do produto iônico, se, vou colocar aqui, ó, Q for maior do que o KPS, a gente tem formação do precipitado. Tá? Se Q for menor do que o KPS, a gente não tem precipitado. Tá? Não tem formação do precipitado. E se Q for igual a KPS, a gente tem a situação do equilíbrio. Certo? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe uma informação desse jeito que está aqui, que a gente já vai destrinchar? Calcular o Q. E a partir do Q, comparar com o valor do KPS. Aí eu consigo dizer se há ou não a formação do precipitado. Ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício é calcular nosso produto iônico e depois comparar com o valor de KPS e dizer se houve ou não a formação do precipitado. Tá? Vamos ter que fazer várias continhas aqui, mas a gente faz. Vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Qual que é a situação que a gente tem aqui? Ó? Quando 50 ml de uma solução de NaI, iodeto de sódio, tá? De concentração 10 mmol por litro, é misturada com 25 ml de uma solução de acetato de chumbo. Tá? Esse carinha aqui é o acetato de chumbo, de concentração 1 mmol por litro. Haverá ou não a formação de um precipitado de iodeto de chumbo? Então a gente sabe que a possibilidade de formar um sal pouco solúvel é a partir da formação do iodeto de chumbo, cujo KPS está aqui. Então basicamente eu estou falando disso aqui. Ó. Eu tenho um becker lá com uma solução de NaI. Tá? Vou pegar um outro becker que tenho acetato de chumbo, vou me permitir escrever assim, AC2PB, acetato de chumbo. Tá? E vou misturar os dois. Vou pegar os dois frascos e vou verter num terceiro ou um no outro. Tá? Isso daqui, ao final, a gente vai ter uma mistura da solução. Vou pôr um aqui maior. Tá? Que vai ser a partir dessa reação aqui. Tá? E aqui, vai ter precipitado? Formou precipitado? Ou não? Tá? Então, basicamente, a nossa situação se resume a isso. Vou misturar iodeto de sódio com acetato de chumbo e a pergunta é, nessa condição, cuja concentração e o volume de cada uma das soluções é dada, houve a formação do precipitado? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou apagar essa baguncinha aqui de novo. Então, ó, vamos considerar primeiro a situação dos sais individualmente. Então, eu tenho sal NaI, iodeto de sódio. Esse sal é um sal solúvel, tá? Então vou escrever assim, ó. Quando eu tento dissolver iodeto de sódio em água, eu vou ter isso daqui. NaI indo a Na+, mais e menos, tá? Quanto que eu tenho? Eu tenho 10 milimol, 50 ml de uma solução 10 milimol, tá? Eu posso trabalhar com concentração? Em muitas situações eu posso, mas nessa situação que eu tenho os volumes fracionados aqui, é interessante, a partir da concentração e do volume, achar a quantidade de matéria. Então, ó, vou fazer aqui a parte. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Quanto que é a quantidade de matéria do NaI? Tá? Ela vai ser dada pelo seguinte, eu tenho 50 ml, tá? Vamos ignorar os algarismos significativos.
de uma solução que é 10 milimol por litro, onde 1 litro é 1000 mililitros. Já vou facilitar aqui a vida, tá? Quem não pegou aqui é porque não assistiu às aulas anteriores. Então, ó, cortei aqui mililitro com mililitro, vou sair aqui com milimol. 50 vezes 10, 500. 500 dividido por 1000, para facilitar já, ó, 0,5 milimol, tá? Vou deixar assim por enquanto, embora falar em milimol pode ser um problema para a gente mais para frente. Vou fazer a mesma coisa, vou dividir aqui em 2 para a gente usar o outro espaço depois. Vou fazer a mesma coisa com a outra solução, o acetato de chumbo. Então esse cara aqui, ó, eu estou chamando de AC2PB, tá? Só para facilitar a minha vida. Uma particularidade aqui nesse caso. Normalmente, quando a gente fala de sais, a gente representa o cátion antes do ânion, tá? Que era no caso, por exemplo, do NaI, do PbI2. Nesse caso aqui, o ânion está vindo antes do cátion, tá? Quando a gente tem ânions, ou mesmo se fossem cátions orgânicos grandes assim, é conveniente a gente fazer a representação dessa forma, embora o contrário também não seja errado. Eu poderia escrever como Pb acetato 2. Tá? Isso não teria problema. Mas considerando ali o acetato de chumbo, a gente vai fazer assim. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem claro. Tá? Então, ó, AC2PB se dissolve completamente também. Tá? E vai se dissolver em 2 mols de acetato mais 1 mol de chumbo 2+. Certo? O que interessa aqui para mim? Quem vai reagir com o iodeto é o chumbo 2+. Então, eu preciso calcular a quantidade de matéria de chumbo 2+. Tá? Opa, confundi todas as coisas aqui. Tá? Aqui no caso era de NaI ou mesmo do iodeto só, né? Vamos lá para deixar assim, só do iodeto. Então, aqui eu vou considerar a quantidade de matéria do chumbo 2+. Que vai ser dado, então, por quem? Eu tenho uma solução 25 mililitros, né, melhor dizendo, 25 mililitros de uma solução 1 milimol. Então, vou por aqui, ó, 25 mililitros e uma solução de 1 milimol por litro, onde 1 litro é igual a 1000 mililitros. Para eu poder cortar já direto aqui, certo? Isso daqui, ó, se a gente fizer a conta, vai dar 25 dividido por 1000, que é 0,025 milimol de chumbo, certo? Ou seja, eu chego à conclusão do seguinte, eu tenho 0,025 milimol de chumbo 2+, e, voltando a canetinha lá para o azul, 0,5 milimol de iodeto. Quando eu misturar esses caras, eu vou querer saber se a gente formou um precipitado ou não. Então agora eu vou falar da reação de precipitação, para eu saber se eu formei o precipitado ou não, tá? Então eu vou estar falando do seguinte, ó. Vou estar falando de chumbo 2+, que reage com 2 mols de iodeto para formar 1 mol de PbI2. Uma particularidade aqui nessa reação, embora a gente não vá usar muito, tá? Eu estou escrevendo a reação o inverso do que a gente usou anteriormente como sendo dissolubilidade. Então, eu estou escrevendo agora a formação do precipitado. Esse daqui é um sólido, né? Então, a expressão da constante de equilíbrio aqui é o inverso do Kps. Então, a constante de equilíbrio que rege essa reação, ela vai ser dada, essa constante de equilíbrio para essa reação vai ser o inverso do Kps, certo? No nosso caso aqui, ó, vai ser igual a 1 dividido por 1,4 vezes 10 a menos 8, tá? Sem fazer conta, isso aqui vai ser da ordem de 10 a oitava positivo. O que indica uma constante de equilíbrio num valor tão grande assim? Significa que ela está muito deslocada para o lado dos produtos. No nosso caso aqui, ó, o lado do produto é o lado da formação do sólido. Ou seja, quando eu tento reagir, desde que eu atinja o valor da constante de equilíbrio, né, quando eu tento reagir esses dois íons, a tendência é que a gente forme o precipitado. Isso vai depender das quantidades que eu tenho aqui. Eu tenho a reação favorável para a formação, mas ela pode não se formar se eu não tiver as quantidades suficientes dessas duas espécies aqui, tá? Apagando essa parte aqui para não causar muita confusão depois, tá? Só queria falar em termos da magnitude da reação. Apaga aqui, apaga essas coisinhas aqui, apaga esse casinho aqui também e apaga essa seta. Vamos lá.
Bom, então eu preciso prever a formação dessas espécies. Lembrando que o KPS, né, ou mesmo o inverso aqui, ele é dado pela concentração molar. Então a unidade de concentração que eu tenho que trabalhar é mol por litro. E essas espécies aqui, ó, essas duas situações que eu cheguei, eu tenho só mol, tá? Então eu não tenho ainda qual que é a concentração em mol por litro de chumbo 2+. Qual que é a concentração em mol por litro de iodeto? Eu só tenho a quantidade em mol, tá? E lembrando que eu misturei os dois frascos. Então o volume de 50 se somou ao de 25, tá? Então eu tenho 50 da primeira solução mais 25 da segunda. Então o volume final da solução é de 75 mililitros. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que considerar que a concentração de iodeto vai ser dada por essa quantidade de matéria nesse volume final aqui, na soma dos 50 por mais 25. Tá? Então, ó, antes da gente chegar no cálculo do produto iônico, vamos fazer isso. Primeiro de tudo, então, ó, dá para a gente esquecer a reação aqui, depois eu reescrevo ela. Eu vou considerar o seguinte, ó, para o iodeto. Então, ó, qual que é a concentração de iodeto? Tá? Primeiro de tudo, vamos fazer uma outra coisa aqui para que fique tudo bem claro. Eu preciso ter a concentração em mol por litro. Embora muitas vezes seja interessante eu escrever milimol, por exemplo, nesse caso, usar o prefixo mili não é legal. Então, 0,5 milimol é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a menos 3, que é igual a 5 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a concentração do iodeto vai ser dada por 5 vezes 10 a menos 4 mol. Tá? Dividido pelo volume final da solução. Então, ó, primeiro eu vou fazer aqui, depois eu apago. Eu tinha 50 ml da primeira solução, que foram misturados com mais 25 ml, que deu um total então de 75 ml. Tá? Como eu quero a concentração em mol por litro, eu vou representar esses 75 ml como 0,075 litros. Tá? Então o número que eu vou deixar aqui embaixo é 0,075, que é a soma dos volumes das duas soluções expressas em litro, tá? Então, apagando tudo isso daqui, a gente vai colocar aqui mol dividido por 0,075 litro. Daqui, então, eu vou tirar a concentração molar do iodeto. Vamos lá para a nossa calculadora. Zerou aqui, e aí vamos fazer, ó, 5 exponencial a menos 4 dividido por 0,075 igual 0, não gostei desse número, eu vou fazer em notação científica. 6,66666, 10 a menos 3. Vou deixar 3. 6,67, 10 a menos 3 mol por litro. Tá? Então a concentração aqui vai ser igual a 6,67 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Vou fazer a mesma coisa para o chumbo. Então vamos mudar a cor lá da caneta para fazer em vermelho, para ficar bem claro. Então, qual que é a concentração de chumbo 2+? Tá? Vou fazer o mesmo exercício. 0,0, vou ser mais direto agora. Tá? 0,025 milimol é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 5 mol. Tá? Fiz o mesmo raciocínio que o anterior. Então, vou escrever aqui, 2,5 vezes 10 a menos 5 mol. Tá? Dividido pelo mesmo volume, já que a gente está falando das soluções depois de serem misturadas. Tá? 0,075 litros. Isso vai ser igual. Vamos fazer lá na calculadora. 2,5 exponencial a menos 5 dividido por 0,075 é igual a 3, 10 a menos 4. Já saiu aqui na notação científica, tá? Então isso vai ser 3,33 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? 3,33 vezes 10 a menos 4 mol por litro, ok? O que eu faço agora? Eu quero saber se haverá a formação do precipitado ou não, tá? Deixa eu apagar um pouco aqui esse lado para a gente poder falar sobre isso. Então eu cheguei numa conclusão em que eu tenho
Depois de misturadas as soluções, antes de considerar que houve formação do precipitado, eu tenho essas quantidades dos dois íons que me interessam. Eu tenho 6,67 vezes 10 a menos 3 mol por litro do iodeto, e eu tenho 3,33 mol vezes 10 a menos 4 mol por litro do chumbo 2+, tá? O produto iônico vai ser dado a partir da reação. Ó. Vou fazer de vermelho mesmo. Lembra a reação que a gente tinha? Isso tanto faz a gente escrever no sentido da dissolução quanto no sentido da formação do precipitado. Mas eu tinha então ó, chumbo 2+, mais 2 mols de I- para formar o precipitado PbI2. Então o produto iônico vai ser dado pelo produto desses íons aqui, certo? Nosso Q, então, vai ser dado pela concentração de chumbo 2+, vezes a concentração de iodeto elevado ao quadrado. Tá? Eu tenho essas duas respostas aqui, tenho do lado de cá. Ó. Então, o nosso Q, ó, fazendo aqui, ó, Q vai ser igual. Concentração de chumbo 2+, quem é? 3,33 vezes 10 a menos 4. Ok? Deixar entre parênteses. Tá? Vezes a concentração de iodeto. Quem é a concentração de iodeto? 6,67 vezes 10 a menos 3. E isso daqui eu não posso esquecer que está elevado ao quadrado. Tá? Então agora é só resolver esse valor de Q aí. Tá? Vamos fazer lá na calculadora para deixar bem claro. Tá? Deixa eu tentar levar ela para o lado de lá. Tá aqui. Zerou. Então vamos lá. Ó. Vou fazer primeiro o elevado ao quadrado aqui, tá? 6,67 exponencial a menos 3 e eu elevo isso ao quadrado. Tá? Esse número aqui, tá? Eu pego esse número aqui e multiplico por 3,33. Foi mais um 3 ali, muita importância. Exponencial a menos 4. Tudo isso vai ser igual a esse número esquisitão aqui, que eu peço para falar em notação científica, 1,48 vezes 10 a menos 8. Ou seja, o nosso Q vai valer 1,48 vezes 10 a menos 8. Tá? Unidade aqui não importa muito. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comparar esse Q aqui com o valor do KPS. Tá? Então, esse Q aqui para mim deu 1,48, 10 a menos 8. Quanto vale o KPS? 1,4, 10 a menos 8. Tá? Se eu levar em consideração, então, aqui, esse Q é maior, ligeiramente maior do que o valor do KPS. Então, eu posso dizer que, nesse caso, ó, fazendo aqui embaixo, que o Q é maior do que o KPS. Nesse caso aqui, ó, se a gente lembrar do slide anterior, deixa eu ver se eu tenho ainda anotado aqui, acho que eu tirei, né? Lá atrás eu fiz, né? Acabei apagando, acho. Enfim, na condição em que o Q é maior que o KPS, a gente tem que há formação do precipitado. Tá? Então, ó, previsão para a formação do precipitado. Se eu misturar essas duas substâncias nessas concentrações e nesses volumes, eu vou ter o produto do iônico maior do que o KPS, então vai haver a formação do precipitado. Tá? Posso fazer isso a partir de massa, então eu estou falando aqui em concentração em mol por litro, mas eu posso falar numa unidade de massa, e aí eu vou ter que transformar tudo isso em mol por litro e tal, pode ser um pouquinho mais complicado. Tá? Mas sempre eu vou ter que levar em consideração quanto eu tenho de cada uma das espécies e calcular o produto iônico, que a gente sabe como calcular, certo? Calculando o produto iônico, eu faço essa comparação com o produto de solubilidade. Se for maior, a formação do precipitado. Se for igual, a gente tem a condição de equilíbrio propriamente dita. E se for menor, significa que as quantidades dos sais que foram misturados não foram suficientes para atingir a formação do precipitado. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. A gente encerra aqui não só a aula, como todas as aulas do nosso curso, né? Encerra o nosso curso de Química Geral. A gente começou falando com os videozinhos que eu passei para vocês lá
de teoria atômica, propriedades periódicas, ligação química, uma coisa bem resumo do ensino médio. Depois a gente passou por um bloquinho que a gente falou muito sobre cálculos em químicas a partir do preparo de solução e tudo mais. Passamos também por uma parte que falava de termoquímica, bem rapidinho ali, lei de Hess. E finalizamos falando de equilíbrio químico, tá? Onde enfatizamos principalmente as reações do tipo ácido-base e as reações de formação de precipitado. Existem outras duas formas de reação que a gente pode interpretar que também são interessantes de se discutir como é que essas reações se dão a partir da formação do equilíbrio, que são reações do tipo redox e reações de complexação, tá? Mas, na disciplina aqui de Química Geral, a gente se resume a falar de equilíbrio de reações ácido-base e equilíbrios de solubilidade, ok? Assim a gente encerra, então, o conteúdo da nossa disciplina, tá? Esse conteúdo aqui do equilíbrio de solubilidade mais o equilíbrio ácido-base vai ser aquele que a gente vai montar a nossa quarta e última atividade avaliativa, tá? Então, finalizando aqui, espero que as aulas tenham sido proveitosas para vocês e a gente continua se comunicando lá no Teams, ok? Abraço a todos e até a próxima.